Olá, olá pessoal, tudo bom? Esperar um pouquinho aqui pro pessoal começar a entrar. Seja bem-vindo, Richard, Larissa, sejam todos bem-vindos. Estão me escutando bem? Joelma também, bem-vinda. Esperar um minutinho aí, tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? Hoje a gente vai falar... Tudo bom, Richard? Fazer um oi para vocês. Oi, oi. Muito obrigada pela presença. Tá calor aí? Aqui em São Paulo tá um calor danado. Hoje... Não esqueça de deixar a água do lado. O que a gente vai conversar hoje, então, hein, pessoal? A gente vai falar... Oi, Gabriela, Viviane. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, quem tá chegando hoje aqui de paraquedas, né? Eu sou Andréa Pedroso. Eu sou bióloga de formação e tô fazendo aí uma sequência de aulas de botânica para começar a entrar aí, caminhar no mundo maravilhoso das plantas. Todo mundo acha que é exagero, mas eu gosto, eu sou assim. Mundo maravilhoso das plantas. E aí hoje já é a nossa terceira aula, hein? Olha, a terceira aula. A gente viu até agora, fazendo uma breve retrospectiva, a gente fala primeiro sobre o que é planta, né? Aí, olá, oi, 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 quem tá chegando? Boa tarde, Mahara, boa tarde, seu Valdir. Então a gente começou falando sobre o que é planta, né? Tivemos a definição de planta. A aula 1 tá aí, tá salva, né? Tá aí na plataforma. Coloquei também no YouTube. E uma maneira de prestigiar vocês que ficam aqui comigo, né? Toda quinta-feira, é não deixar mais essas aulas ao vivo, né? Ao vivo, sem replay. Prestigiar vocês, porque é um conteúdo muito preparado com muito carinho, é um conteúdo pago, né, gente? Para vocês terem uma ideia. É bastante informação e que eu divido aqui com vocês, e o pagamento de vocês é me prestigiar, mandar coraçõezinhos, entrar aí no grupo, falar para todo mundo, para entrar aí nessa caminhada, nesse mundo, né? A segunda aula, que foi semana passada, a gente falou sobre o ciclo de vida vegetal. Falamos sobre o ciclo de vida. E a gente acabou falando só das plantas que não têm sementes, né? Vocês lembram do ciclo vegetal? Como é que ele era? Vamos fazer uma retrospectiva dele, ó. Vou colocar até uma figurinha aqui para vocês, né? Para vocês lembrarem dele, ó, vou pegar aqui. Eu ainda preciso fazer uma coisa mais moderna, né? Mas é o que tem para hoje. A hora que a gente começar a ficar mais conhecida assim, daí eu vou pro YouTube, né? Olha só, vamos lá. Que eu tenho aqui, ó. O ciclo aí de vida, ó. A gente tem dois tipos de organismo, né? De vidas livres, né? Temos lá o organismo diploide, que é o esporófito, que a gente está acostumado aí a enxergar. Vamos pensar em angiosperma, vamos pensar em uma árvore. Lá dentro, nos esporângios, que são os produtores de esporos, vai acontecer a meiose. Acontecendo a meiose, vai ter a formação dos esporos. Esses esporos, por divisão mitótica, vão crescer e vão formar um outro organismo, né? Um outro organismo de vida livre, que é o gametófito, que ele vai produzir o masculino e o feminino, vão se encontrar, vão formar os gametas, né? Aliás, os gametas vão se encontrar, vão fecundar e vai formar o organismo diploide. Quem tá lá no grupo do WhatsApp nosso das aulas, que é até um jeito que eu tava conversando essa semana, eu sempre chamei meus alunos os mais aplicados de preferido, né?
Então, eu vou chamar vocês assim. Quem tá lá no grupo dos preferidos já recebeu esse slide falando isso para vocês, né? Mostrando direitinho esse ciclo de vida diplobionte, né? Então, até agora, eu mostrei para vocês as plantas sem semente, né? Quem são as plantas sem semente? Quem sabe aí que são as plantas sem semente? Conta para mim. Que a gente viu semana passada e que eu pus no microscópio e vocês printaram e ficou lindamente a parte dos esporângios, dos esporos. Mostrei um pouquinho de gametófito também, lembra? Lembra dos musgos e das pteridófitas, que hoje em dia a gente não fala mais pteridófita, gente. Hoje a gente fala de planta vascular sem semente. Planta vascular sem semente. Ela é que é a antiga pteridófita, né? Isso aí a gente não usa mais esse nome. Quando a gente chegar na parte de sistemática, aí eu explico direitinho para vocês. Então, a gente não chama mais assim, não. Até chegar ao grande público, porque grande parte eu sei aqui das pessoas que me seguem, isso mesmo, Mahara, isso mesmo. Algas, pteridófitas e briófitas. E bem-vindo aí o pessoal que chegou agora também, Orivaldo, Nana Melos, eu não sei quem é, Yolanda Cardoso, muito obrigada aí pela presença, pessoal. Então, assim, a gente não chama mais, a gente chama de plantas avasculares, porque não tem mais não é mais monofilético, né? Não tem um único ancestral que vem em comum, então ele tem a diversificação. E aí elas não têm semente, né? Não têm sementes. Então agora, como no nosso país as gimnospermas são pouquíssimas representativas, e a gente tem aí um mundo gigantesco de angiosperma, ó, tá vendo esse quadro aqui atrás de mim? É o mundo das angiospermas, olha, eu tenho 416 famílias de angiospermas, né? Oi, Miriam, que bacana, obrigada pela presença. Isso aí, ó, me veio agora na cabeça. Para quem estiver lá no nosso grupo, né, no grupo dos preferidos, eu vou colocar o link desse PDF aqui para vocês terem também com vocês, que é bem bacana, das 416 famílias das angiospermas, né? Então, para vocês também. Aí, na sequência, apareceu o quê? Apareceu a semente. Lembra quem semente, né? Então, gímino e anjo. As gíminos, eu disse que são pouco representativas, mas um dia vamos poder até falar um pouco sobre as gíminos, né? Tem um querido que me segue aqui também, que ele é louco por gíminos. Ele já me mandou mensagem por direct, mandou algumas fotos do jardim dele que ele tem ginkgo biloba e tudo. Quem sabe aí a gente conversa um dia e fala um pouquinho sobre o ciclo de vida das gimnospermas, né? Mas hoje a gente vai falar das que tem semente, mas que tem a outra novidade evolutiva, que é o aparecimento das flores. Quem deu uma olhadinha hoje comigo, eu fui lá buscar para vocês, pra gente fazer junto. Eu acabei de fazer um Reels, uma quaresmeira, olha só, apareceu a flor, né? Essa é a novidade evolutiva. E o aparecimento dela aqui, o que vai garantir, gente? O que garante o aparecimento da flor, além de toda beleza para os nossos olhos? O que garante? Alguém sabe aí? O que tem de importante a presença das flores para a quantidade de plantas? A gente tem 391 mil espécies descritas de angiospermas, né? Não,
391 mil de espécies em geral. Desses 391 mil, 90% disso são de anjo, que tem a flor, né? Então, hoje em dia, elas estão aqui, estão em maior quantidade, né? Estão em maior quantidade, e elas têm alguma vantagem por estar aqui e tem maior quantidade. Tem ideia? Se eu quebrar a palavra, isso, diversidade. Se eu quebrar a palavra angiosperma, anjo é urna, né? E esperma é semente. Ela vai ter essa semente guardada dentro da urna. E o que seria dentro da urna aqui, gente? Ó, se eu for olhar aqui. Nessa aqui, sem querer, eu já tenho olha só, um fruto, né? Ele tá guardado aqui dentro, o fruto, né? A semente tá aqui dentro, tá protegida. Eu tenho isso mesmo, Yolanda, tá aqui dentro, ela tá protegida. E ela vai ter, ela entrando saindo esse fruto, a pessoa, o animal que se alimenta desse fruto e tudo, espalhando a semente, ela vai ter uma maior chance de sobrevivência, né? Porque se a gente for pensar, o grande objetivo aqui é deixar descendentes. E deixar descendente, por exemplo, dessa aqui é deixar a semente, né? Para que ela germine e venha um novo esporófito, venha um novo indivíduo. Isso mesmo, Simone. Proteção do fruto, Yolanda, o fruto. Desse jeitinho mesmo. O ciclo de vida de angiosperma, gente, eu acho que é uma das aulas, assim, não é difícil, para ser sincera, não é difícil. É que tem muito nome, né? Então, assim, ele é bem detalhado. Então, a gente vai ver bem detalhadinho a formação disso. Olá, Sandra e Ju. Tudo bem com vocês, meninas? Obrigada pela presença. E é isso mesmo, Adriele. Dispersão da semente. Eu vou colocar aqui para vocês, quem tiver lá no grupo, eu vou colocar esses slides todos. Mas antes, vou mostrar uma coisa que acho que talvez fique um pouquinho mais fácil de entender. Um pouquinho mais fácil. Eu vou dissecar. Oi, Lucas, boa tarde, obrigada pela presença. Eu vou dissecar, ó, a quaresmeira. A quaresmeira, gente, ela tá... Estamos, né, no período de quaresma, por isso do nome dela também. Ela tá muito presente, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, né? Aqui na cidade, ela tá bem florida, tanto que eu fui lá pegar uma para vocês hoje. Antigamente, isso a gente vai discutir também, ela chamava tibuquina, né? Tibuquina, do gênero tibuquina granulosa. Hoje em dia ela não chama mais tibuquina granulosa, ela chama pleroma granulosa, né? Teve uma modificação aí. Pelo que eu li nos artigos lá que a professora Suzana Ursi coloca, que vale muito a pena seguir também, gente, a Suzana, que ela é professora lá do Biociências da USP, ela colocou, né, essa modificação, ela compartilhou com a gente isso, que quem era tibuquina, boa parte, principalmente quando muda a coloração, mudou de gênero, foi pros pleroma, em vez de tibuquina, pleroma. Então, a lindeza da ciência é que a gente vai se aprimorando a cada dia, né? Então, assim, eu não fico parada no tempo. Então, sempre vou atrás disso. Então, é um detalhe aí a mais que eu tô dividindo com vocês hoje, porque é bom saber a planta o nome dela, o binômio que ela é. Porque, assim, aqui, pelo menos em São Paulo, eu chamo de quaresmeira. Vocês conhecem com que nome? Lá aí no lugar de vocês, ó.
Vocês conhecem como? Da Suzana, ela tem arte e botânica. Depois eu passo aí. Mas onde ela colocou foi no grupo do Facebook, que é Ensino de Botânica. Vale muito a pena ali, que daí também tem vários professores, para vocês conhecerem vários estilos também de aula, né? Vários estilos. Quaresmeira também, gente? Então tá certo. Então vamos lá. O que me interessa hoje, tá? Ai, do Espírito Santo, Simone, também. Então, um nome bem comum, né? Se você for ver. O que me interessa hoje é a parte reprodutiva. Então, quem é a parte reprodutiva aqui, ó? Também, Richard? Ah, então fechou. Ó, a parte reprodutiva, deixa eu pegar uma pinça aqui. Pegar uma pinça. É isso aqui, ó. É a parte, deixa eu pegar todo mundo aqui, ó. Masculina e a feminina, tá? Isso que me interessa hoje, que é o que a gente vai aprender. Como eu vou ter os gametas daqui e como eu vou ter os gametas daqui, do masculino e do feminino, tá certo? Ai, que bacana! Elas são bem bonitas, né? Isso é o que me interessa. Então, eu vou tirar aqui pra vocês, ó. Se eu colocar aqui atrás, ó. Se eu ver ela aqui atrás, opa. Eu tenho aqui as sépalas, né? Sépalas que estão bem pequenininhas, ó. Bem pequenininhas, estão pra proteção. E as pétalas. Então, eu vou tirar, tá? Vou tirar, são 5, né? Pentâmera. Depois, quando a gente chegar nas aulas de flor... Aí vai ficar bem bacana, que daí essa nomenclatura é bem doida, hein, gente? Pentâmeras, elas são, ó, elas são separadas. Vocês viram que eu tirei cada uma separada? Então, se ela é separada, ela é uma dialipétala, tá? Dialipétala. E acabei de dissecar. Vou tirar também, ó, as sépalas também são separadas. E também são dialissépalas, tá? Todas separadas, tá? Tô tirando aqui. Acabei de tirar, então aqui, o que eu tenho? Ó, eu tenho o masculino, que são o que aqui, gente? São os estames, né? Eu tenho as anteras e o filete, tá? Antera e filete. Vamos pegar um, para saber, para olhar um. Antera e filete. Tá? Olha lá, antera e filete. Essa antera, ela é em formato de foice, tá? E o filete é esse compridinho aqui, ó. Vou colocar no microscópio e depois a gente vai dar uma olhadinha melhor, um pouquinho melhor. Dá pra ver aí? Dá pra ver direitinho? Tá? Então, a gente vai ver aqui grãos de pólen. Pode ser que nós vamos enxergar aqui grãos de pólen. E o feminino, deixa eu tirar o restante. E o feminino aqui que sobrou, né, gente, ó. Feminino aqui que sobrou nesse caso. Eu tenho quem aqui, ó. Ops, ficou um. Eu tenho aqui, ó, nessa pontinha, o estigma, né, ó. Que é onde o grão de pólen vai depositar. O estilete. E aqui eu tenho o ovário, tá? Ó, essa parte mais dilatada, tá? O dilatado aqui, eu tenho o ovário, tá bom? Então, tudo acontece aí dentro dessas duas estruturas, tá certo? Ela acontece aí. O que a gente vai ver agora? Como é que é a formação desses gametas para eles poderem um encontrar outro, o masculino encontrar o feminino. Como é que vai acontecer isso, né? Eu tenho, agora, pego o caderno, porque agora vai vir um monte de nomes, né? E aí que o pessoal enrosca bastante. Mas não é difícil, não é difícil. É só um monte de nomes. Oi, Cris, bem-vinda. Mel também. Ah, eu falei com ela
Ontem, acho que essa menina Freitas, olha só. Freitas Chaves, eu conversei com ela ontem. Obrigada, bem-vinda por prestigiar. Estigma, estilete e ovário, isso aí é o gineceu, a parte reprodutiva feminina. É a parte reprodutiva feminina. Essa aí, tá? Mas agora a gente vai descobrir como é que eu vou formar os gametas para eles poderem se juntar, né? Fecundar e aí formar a nossa grande novidade, né? Evolutiva. Aí vai ter a dupla fecundação, né? Angiosperma, lembra? A dupla fecundação, que eu vou ter o surgimento do tecido do endosperma e eu vou ter a semente também, né? Vou ter a semente também. Para vocês que estão entrando agora, que estão vendo agora, tem um grupo lá do WhatsApp, onde eu disponibilizo essas aulas, né? Esses resumos que eu faço aí. Isso aqui é mais ou menos um guia, gente, né? É um guia que vale a pena. Vou colocar também aqui o pôster, o link do pôster para vocês baixarem, tá? Vou colocar isso aí também. E vou colocar o guia, vou colocar isso e a gente também conversa um pouco lá, né? Eu fiquei sabendo a origem de todo mundo. Fiquei bem feliz dessa conversa toda, né? Conversa toda. Deu tempo de pegar o caderno? Vamos lá anotar isso aí, porque agora vai ficar um nome em cima de nome, mas com o desenho a gente vai entender ele bem melhor, bem direitinho. Oi, Elaine, tudo bem? Bem-vinda. Olha só, vamos lá. Vamos olhar a nossa figura, olha só. Presta atenção aqui agora. Agora a coisa mais importante é isso. Que a gente vai ver, ó. Eu acabei... obrigada, Jorge. Entra lá no grupo que você vai receber o link lá e você baixa ele para você também. É bem bonito. Ó, eu acabei de dissecar uma planta semelhante, né? Agora, a quaresmeira. E aí a gente viu, ó, lá na antera não, né? Vamos falar nos estames aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, numa dessa aqui, é o que a gente tá observando aqui, ó. Então, eu tenho no estame, esse aqui um único estame, hein, gente, ó. Um único estame. Eu tenho o quê? A antera e o filete. Lá dentro da antera, o que eu vou ter? Se eu fizer um corte. Se eu fizer um corte, eu vou mostrar um desenho para vocês, ó. Meu desenho não é tão bonito, mas eu acho que vai ficar melhor do que esse aqui, ó, para vocês entenderem. Se eu pegar a antera, ó, eu tenho lá, ela tem duas partes, ó, duas partes, a antera. Isso aqui a gente chama de teca, eu tenho duas tecas. E dentro delas eu tenho 4 sacos polínicos, tá vendo? Ó, eu tenho 1, 2, 3 e 4. 4 sacos polínicos. Aqui dentro, ele é o quê? Ele vai produzir os esporos. Mas como é feminino, masculino, a gente fala que ele é pequeno. Então, ele é um microsporócito. Ele vai estar aqui dentro, ó. Vai ter isso aqui. O microsporócito, né? Tô produzindo eles lá. Tô produzindo. Produzindo. A teca, Juan, eu acredito que seja mesmo proteção, que você vai ter uns tecidos nela, né, de parênquima aqui. É difícil achar artigo assim, né, que mostra, mas você vai ter células aqui ao redor
que vão estar protegendo, né? Vão estar protegendo ela. E aqui justamente onde vai estar acontecendo o quê? A meiose, né? Eu vou ter as células que vão estar tendo divisão celular, né? Então eu vou ter, ela tem uma proteção. E aqui no meio, ó, eu não desenhei, mas tem um negocinho aqui, ó, gente, que chama conectivo, né? Que une uma a outra. E eu tenho também feixe vascular, se vocês forem ver, feixe vascular, porque ele vai encontrar aqui, né? Ele vai encontrar, né? Água, suplemento, eu preciso de nutrição, porque aqui é tudo célula. A gente faz o desenho esquemático, mas é tudo de célula, né? O microsporócito, Simone, ele ainda não é o pólen. Ele é uma fase anterior, ó, porque ele é o diploide, ele é que vai dar origem, que por divisão meiótica, um microsporócito vão dar 4 micrósporos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá vendo? Deu 4, né? Aí, o micrósporo é que é o grão de pólen, né? A ele que é, imagina, obrigada a você, ó. Ele que é o grão de pólen. Então, dessa parte onde o microsporócito que sofre meiose e vai se tornar em micrósporo, é a formação dos esporos masculinos. Tá certo? Deu para entender? Oi, Marcelo. Oi, Débora. Obrigada pela presença. É aí que forma, tá certo? Ele, gente, não é o pólen, isso é um erro muito grande. Ele não é o gameta masculino, tá? Ele não é o gameta masculino. Muita gente se confunde e acha que o grão de pólen é o gameta masculino. Ele não é, ele é o gametófito. O gameta masculino é quando o grão de pólen se deposita no estigma e aí cresce o tubo polínico e aí sim as duas células espermáticas é que são os gametas masculinos. Isso é um erro e que é pegadinha de vestibular, de um monte de lugar, né? Não é, para vocês terem uma ideia. Ele é o gametófito e não o gameta masculino. Sabia disso? Aí, como é que vai formar o gameta masculino? Olha lá, vamos de novo lá para a tela. Como é que forma o gameta masculino? Então, eu tenho lá o meu micrósporo, que é o grão de pólen. Ele é composto, ó, por 2 núcleos. O núcleo vegetativo e o núcleo germinativo. Ele tem lá os dois, né? E aí, quando ele encontra o estigma, lembra que eu acabei de mostrar o estigma? Se eu mostrar aqui embaixo, ó, quando ele encosta, tem uma foto aqui, ó. Quando ele encosta no estigma, tá? Da flor, ele encontrou ali, aí sim ele forma o tubo polínico e a célula. Eu não falei que tem 2 núcleos? O vegetativo e o germinativo? E o germinativo se divide por mitose, cresce o tubo polínico e aí sim eu tenho os 2 núcleos espermáticos, o primeiro e o segundo. E esses 2 é que são os gametas masculinos. Tá certo? Então, eu tenho a formação do grão de pólen, ó, a microsporogênese. E quando eu encontro o pólen lá no estigma e desenvolve o tubo polínico, aí o meu núcleo germinativo se divide por mitose, e aí esses 2 núcleos, ó, o primeiro e o segundo, é que são os gametas masculinos. Tá certo? Né? Que são as células espermáticas. Isso aí tem que colocar no caderno. Tem que colocar no caderno, porque
É uma pegadinha muito grande você achar que grão de pólen é o gameta masculino e ele não é, tá? Muita gente erra em prova e tudo, porque já tá ali na cabeça. Então, eu formei o meu esporo. Ó, vamos pensar numa pergunta da semana passada. Eu falei que formava o esporo foi lá, caiu numa determinada região com terra, germinou lá, com condições favoráveis, e aí ele desenvolveu o esporófito. E aqui, ele não é liberado, gente. Vocês perceberam que o micrósporo tá lá dentro e ele fica dentro da planta-mãe? Isso é uma parte da evolução. O gametófito agora não é mais independente do esporófito. Ele fica ali dentro da célula mãe, fica ali guardadinho. Ele não sai mais. Ele não vai para o ambiente que nem quando a gente estava estudando semana passada os musgos. Ele vai lá, lembra? Tem a parte do esporófito, onde eu tenho aquelas anteninhas, né? As anteninhas onde tem a haste, e lá dentro da calíptra eu tenho os esporângios, né? Que por divisão meiótica se formam os esporos. Ele fica liberto no ambiente e aí vai lá e desenvolve um novo ser. Aqui não, aqui ele fica dentro da planta-mãe, tá? Então, essa também é uma novidade muito grande, né? Ele fica preso dentro do corpo da planta-mãe, tanto o masculino quanto o feminino, já tô adiantando para vocês. Ele fica ali escondidinho, né? Fica ali protegido ali dentro, né? O tamanho do grão de pólen, vocês têm ideia do tamanho de grão de pólen? Deve ter micrômetros, né, para vocês terem uma ideia. Eu não tenho valor assim na cabeça agora, não pesquisei sobre isso. Mas, e micrômetro? Vocês sabem o que é micrômetro? A unidade do micrômetro qual é? Que é a milésima parte do milímetro, né? Tá bom? Deu para entender isso, então? A microesporogênese e a microgametogênese, quando eu formo esporos e gametas da parte masculina. Deu para entrar? Deu para entender? Olá, Viviane. Olá, Ronei. Bem-vindos. Bem-vindos. Posso continuar? É muito nome? É muito nome? Vamos agora formar o esporo feminino. Masculino a gente falou micrósporo, mas feminino megásporo. Vamos lá? Como ele é? Então vamos lá ver. Isso aqui vai estar tudo lá nos slides que eu vou passar para vocês. Beleza, Jorge? Tá entendendo aí? Explica de novo a microgametogênese. Vamos lá. É muito nome, gente. É muito, Lucas. É muito nome. Mas não é difícil, ó. A microgametogênese. A microgametogênese aqui, ó, Mahara, eu já tenho o micrósporo. O que é o micrósporo? É o próprio grão de pólen. Eu já tenho ele já tá aqui comigo. Tenho ele. Ele é composto aqui, ó, por dois núcleos. O núcleo vegetativo e o germinativo. E ele fica ali de boas. Fica tranquilão. Quando ele entra lá na parte feminina aqui, ó. Quando ele encosta no estigma e ele desce aqui, ó, porque aqui dentro é que tá o óvulo, né? Lembra aqui? Aqui dentro que tá o óvulo. Quando o grão de pólen tá aqui e ele entra, o que acontece? A microgametogênese.
O núcleo germinativo vai se dividir por mitose e vão formar dois núcleos. O primeiro e o segundo núcleo espermático, que aí são os gametas masculinos. E aí o tubo polínico vai em direção até encontrar o óvulo. Deu para entender? Aqui eu já tenho ele prontinho, né? Já foi feito, ó, por divisão meiótica, onde 1 dão 4, já tenho eles. E aí, quando ele encontra no estigma e vai crescer para desenvolver o tubo polínico, é que eu tenho a divisão das células do núcleo germinativo. Tá bom? Então vamos pro feminino. É muito nome, gente. É muito nome mesmo. Dá um trabalhão danado de decorar tudo isso, tá? Imagina, vamos lá. Vamos fazer agora o gameta feminino. Então, o que eu tenho de diferente aqui, ó? Eu tenho lá o ovário, tá? Tem o ovário. Cadê o ovário? Vou pôr aqui, ó. O ovário que a gente acabou de mostrar, ó. Ó o ovário. Tô com ela aqui, ó. Tá aqui. Opa, não tá não. Tô com essa aqui, ó. Ó lá. Tô com essa parte, ó. Opa. Opa, que difícil. Olá, bem-vinda, Jardim, ó. Tô aqui, ó, o ovário. É o que eu tô vendo aqui, ó, tá? O que eu tô vendo aqui. O que acontece aqui dentro? Olha lá. A forma, ó, tem quem aqui, ó. Ele tá imaturo. O mais importante, gente, ó, que diferencia também, já que a gente falou rapidamente de gimnosperma. Gimnosperma só tem um tegumento protegendo. Em anjo eu tenho 2, tá? Tenho dois tegumentos protegendo isso aqui, ó, protegendo o óvulo, tá? Aí eu tenho quem? Eu tenho lá o masculino, o feminino, ó, o megasporócito. Que vai, ó, abertura aqui, gente? Abertura chama micrópila, vocês devem ter visto isso bastante também. Tá? Eu tenho ele aqui, ó, o megasporócito, que é quem? O precursor que vai me dar o megásporo. O que vai acontecer? Ele vai sofrer o quê? Ele vai sofrer meiose. Meiose, o que acontece? Viram 4. Viraram 4. Então, eu tenho um megasporócito dando 4 megásporos. Tenho 4 megásporos. Tá certo? O que acontece aqui, gente, com ele? Desses 4, vocês lembram do ciclo do feminino, nosso animal? Que também tem, e 3 não se desenvolvem e só fica 1? E é justamente esse aqui que fica. Só fica um megásporo, tá certo? Esse megásporo, o que vai acontecer, ó? O que ele vai acontecer? Ele vai formar agora o gameta. Ele vai sofrer 3 divisões mitóticas seguidas. Sabia disso? 3 divisões mitóticas seguidas. Então, eu vou fazer o quê? É uma divisão, gente, que eu vou falar isso, ó, que é bem importante isso. É uma fase que chama cenocítica. Ele vai dividir o núcleo, mas não vai dividir a célula. Então, eu tenho o megásporo que ficou. O que vai acontecer com ele? Olha o meu esquema aqui.
o meu esquema do meu desenho, meu desenho mais ou menos, tá melhor do que a gente tá vendo aqui, ó. De um que vai ter as divisões todas. Por quê? Isso aqui a gente já pega pronto, né? Isso aqui a gente já pega pronto. Mas o que que acontece com ele? Olha aqui no meu esquema. Eu tenho ele aqui, que se divide na primeira mitose. Vocês sabem que E é o símbolo da mitose, né? Porque ela é equacional. Então, eu tenho duas, que viraram duas. Sofre mais uma mitose, mais duas. Tenho 4 células. E sofre mais uma mitose e viram 8. Como é que eles vão se organizar? Se a gente tem ele aqui, ó, bonitinho. Aqui, eu tenho a micrópila, que é a abertura. Que eu tenho aqui deles? Eu tenho 3, ó, 3, que a gente chama de, ó, isso é o saco embrionário, tá? Isso é o gameta feminino. Não, mentira, não é. É o gametófito feminino. Eu tenho aqui as 3 que são as antípodas, os núcleos polares e essas 3 aqui. Essas duas aqui, ó, as que estão na esquerda e na direita, a gente chama de sinérgide. E essa aqui, que é a nossa oosfera, que é o gameta feminino. Tá vendo? Deu para entender? Ó, vou repetir. Eu tenho o meu megásporo funcional, que por divisão mitótica deu 2 células, ó, deu 2 núcleos, né, para falar a verdade, deu 2. Mais uma divisão deu 4 e mais uma divisão deu 8. E eles se organizaram dessa maneira. As 3 antípodas, os 2 núcleos polares e as 2 sinérgides com a oosfera. Tá vendo? Se eu for mostrar, ó, é desse jeitinho que a gente tem, tá? Mas para chegar ali, eu precisei dessa divisão que vocês viram aqui, tá certo? E tudo isso aqui acontecendo dentro, né, gente? Ó, se você for ver, eu tenho o estigma, o estilete e o ovário. Tá aqui dentro, no óvulo, que tá acontecendo essa divisão. Tá bom? Preparou? Então, agora eu já tenho os dois, ó. Já tenho os meus 2 núcleos espermáticos e tenho a oosfera. Tenho o gameta masculino e tenho o gameta feminino. Então, agora sim, eles vão se encontrar. Deu para entender? Muita coisa aí? Muita coisa? Essa aula aí é pesada. Essa acho que é uma das aulas mais cheias de nome que a gente dá, principalmente. Essa aula é a aula que o povo mais foge, que o povo mais vai embora, por causa da quantidade de informação, né? Hoje a gente vai sair daqui sabendo que o grão de pólen não é o gameta masculino. Quem é o gameta masculino são os núcleos espermáticos. E a gente vai saber que o saco embrionário é o gametófito feminino e a oosfera é o gameta feminino, tá bom? Então, isso para mim é o mais importante de hoje. E ele tá lá dentro. Como é que vai acontecer agora a formação
do fruto, para falar a verdade. Porque eu tenho que ter a fecundação. Como acontece essa fecundação? Tá gostando, Jardim? Ela é difícil, assim. É muito nome. Mas não... É só ler várias vezes que é um outro mundo, né? Para entrar na nossa cabeça. Olhando essa imagem que a gente tá vendo agora... Isso, ó. Deixa eu ver a pergunta. 2 núcleos espermáticos? Isso! Não, ó. Calma aí. Vamos voltar. Vamos voltar. Hoje não quero que ninguém se perca. Se não fez, grita. Faz que nem o Lucas. Grita aí, ó. Ele não tem 2 núcleos, lá o grão de pólen? Quando o grão de pólen encontra o estigma, ó, quando ele encontra o estigma, o que acontece? Algumas coisas químicas vão aparecendo, vão ficando assim, olha, você tem que vir para cá, tem que desenvolver o tubo polínico. E daí vai crescendo o tubo polínico e o núcleo germinativo, ele vai se dividir por mitose e vão formar 2 núcleos, né? Entendeu? Ele faz por divisão, ó. Eu ainda continuo a estrutura, ó. A estrutura dele tá aqui, só alonga, ó, para formar o tubo. Por quê? Porque ele precisa encontrar, ó, nessa imagem aqui, ó. Olha aqui. Ele precisa encontrar a bendita osfera. E para ele encontrar a osfera, se você for ver, ele tem que caminhar. Ele tem que caminhar, ó. Ó no meu desenho aqui. Meu desenho não é muita coisa maravilhosa, mas é o que tem, ó. A gente não tem aqui, ó, o estigma, o estilete e o ovário. Ele não precisa encontrar a osfera. Então, ó, ele tá aqui, ó. O grão de pólen tá aqui. E aí, o tubo polínico precisa crescer, ó. Crescer, 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 para ir em direção lá da osfera. Ele precisa ir lá. Por isso que cresce. E à medida que ele vai indo, ó, ele vai se dividir em 2. Tá bom? Fechou. Então, ó lá. Aí ele tá indo, ó. Tá indo. Ele cresceu, 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 ó. Bonitinho, cresceu, bababá, babá. Chegou lá. Não tem 2 núcleos? Não falei que tem 2? Um dos núcleos se junta com a osfera. Pá, fecundou. Fecundou, não fecundou? Ele se juntou com a osfera. Então, eu tenho lá o primeiro núcleo espermático juntou com a osfera. O que eu tenho? N com N. Juntou 2N, tá aqui o meu bendito zigoto. Fechou, o zigoto tá aqui. Mas eu não tenho outro núcleo espermático? Ó, vou fazer até um break agora, hein? Daqui a pouco, às 7 horas, eu vou estar lá no canal da professora Daniela, ó, que entrou aí agora, a professora Lela Orca, e vamos falar sobre evolução vegetal e plantas e biomonitoramento. Vamos que vamos. Quem quiser continuar aí na caminhada, vamos, que a gente tem um encontro às 7. Fechou aqui, voltando? Tenho um núcleo espermático com a osfera, N com N, 2N, fiz o meu zigoto. Não tem outro núcleo? O outro núcleo se junta com os núcleos polares, ó. E daí eu tenho um N, mais um N e outro N, 3N. Teve a outra fecundação. E aí formou o tecido nutritivo de reserva, que só tem em angiosperma, né? Então, essa é a dupla fecundação. Como é o nome do tecido? Endosperma. Um núcleo espermático com os 2 núcleos polares. Olha aqui o que aconteceu. Olha o endosperma aqui, ó. Ele que vai nutrir o meu embrião. Ele que vai nutrir o embrião. Tá vendo? Da dupla fecundação.
Aí outras atividades vão acontecendo e aí eu vou ter o desenvolvimento do fruto. Tá certo, gente? Muita coisa? Muita coisa junta, né? O mais importante é a formação dos gametas masculino e feminino. Depois, quando eles se encontram, isso, o endosperma ele é triploide, 3N. Um N do núcleo espermático, um núcleo polar e outro núcleo polar que estava no saco embrionário, tá? É muita informação, mas não é difícil, tá? Deu para entender tudinho aí? Deu para entender? Todo mundo precisa respirar? Precisamos respirar um pouco? Porque é muita informação? Para todo mundo que ficou comigo até agora, né? Eu agradeço bastante e eu fiz uma coisa bem palpável para vocês, tá? Para vocês entenderem mais ovário, óvulo, o que é isso, né? Então eu peguei um pouquinho antes, né? Eu peguei ele aqui, ó, né? A parte feminina, onde tem estigma, estilete e ovário, tudo aquilo tá acontecendo aqui dentro, né, gente? Nos óvulos. O que eu fiz? Eu peguei uma gilete, peraí que tá muita coisa. Opa. Ah, vocês que são, obrigada dele, ó. Guerreira, tá aqui até agora. Tá aqui até agora comigo. O que eu vou fazer, gente, ó? Vou cortar, tá, ó? Cortar aqui na frente, ó. Depois a gente vai entender o tipo de ovário também, tá? Ó, vou aqui e corto. Eu cortei, ó. Opa. E vou fazer uma secção para vocês terem uma ideia do que é, ó. Cortei, vou pôr na lâmina e vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia qual é o tamanho de um óvulo, para vocês verem de verdade aqui comigo. Porque não é sempre na prática, então é na prática que tem que ter, né? Isso, vai fazer, Simone, ó, você viu como é fácil? Você pega, você acha o ovário, faz uma secção transversal, que nem eu fiz agora, água, lâmina e lamínula, e só colocar aqui, ó. Olha que coisa mais linda, tá certo? Que eu não consegui cortar ele inteiro, mas para vocês terem uma ideia, ele é formado por 5 carpelos, tá? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Ele é formado por 5 carpelos, ó. Olha aqui, opa. Olha lá, olha que lindo, ó. Cada um dos óvulos, tá vendo essa coisinha compridinha? Ó lá, tira um print e depois me marca. Olha só. São 5 carpelos, ó, eu tenho, tá vendo? 5, ó. 3 dá pra ver inteiros. Os outros 2 estão quebradas um pouquinho, né? A parede, né? O certo é fazer isso com... Como é que fala, gente? Com parafina, ou com polietileno glicol, né? E aí... mas você vê que com uma gilete, água, lâmina, lamínula e uma boa mão e treino, você consegue fazer isso direitinho. Você viu que é tudo composto por células? Que vocês tinham me perguntado, o Juan que perguntou, falando, tem sim, olha lá o tecido, tá todo mundo ali, tudo composto por célula. É que a gente coloca o desenho sem querer, a gente coloca o desenho sem querer e não fica desenhando todas as célulazinhas, né? Pra falar a verdade. Opa!
Lindo, né? Você viu que coisa mais linda, Lucas? Tira um print aí, me marca. Divulgar aqui, ajuda a professora. Opa, aqui, ó. Olha a outra aqui, que coisa mais bonita. Opa. Você viu que da hora? Uma prática bem prática, que é para todo mundo entender, todo mundo aprender, né? Esse monte de nome e tudo, mas entra por um lado, sai por outro. Tem que entender assim, não é tão difícil, né? E é ali dentro daquele óvulo que está acontecendo isso que eu acabei de descrever para vocês, né? É ali que está acontecendo a vida. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Acho que hoje foi um dia bem pesado, foi um único assunto, mas foi bem pesado porque são bastantes informações juntas, né? O que são o que, Bahara? Você tem aquela estrutura grande, né, que é o ovário, né? Que foi formado por 5 folhas, por 5 carpelas. Eu tenho 5, né? Tenho 5 conectando. E aquelas bolsinhas são os óvulos, tá? Quando a gente fala de carpelo, no caso da pleroma, eu ia falar tibuquina, não é tibuquina. Na pleroma, ela é penta, ela tem 5. São 5 ovários unidos, então eu tenho 5. É que aqui ele tá cheio, né, ó. Aqui eles se uniram. Mas se você for ver, ó, depois eu vou colocar uma foto para você, ó, aqui que não pega direito. São 5 estruturas, são 5 ovários, tá? Então, todos ali e os óvulos. Isso, são 5, né? A gente enxerga um só quando tá batendo o olho, né? Olhando. Mas são 5 que estão unidos. Tá bom? Deu para lembrar? Ah, é o mais importante, né? Deu para lembrar. Agora o pessoal tá voltando para a sala de aula mesmo, né? Máscara e tudo. Dá para ter um pouquinho de visão da parte prática, mas infelizmente os cursos que precisam de prática foram bem prejudicados, né? Para falar a verdade. Isso como se fosse o tomate. Só que o tomate só tem 2. O tomate é bilocular. São 2. Tá bom? Não, é o óvulo fecundado é que vai dar o fruto, né? A parede vai dar ele vai dar a semente, para falar a verdade, né? O óvulo vai dar a semente e o ovário é o fruto. Aí a gente tem diversos tipos. Tem os que são frutos verdadeiros, os que não são frutos verdadeiros porque não foi o amadurecimento do ovário, né? Aí é uma aula de fruto pra gente bater um bom papo para entender um pouco melhor o desenvolvimento de cada um. Tá certo? Gente, tem uma coisa que eu também quero dividir com vocês, que estão aqui comigo, que eu vou falar também lá no grupo do WhatsApp nosso, dos aulões. A partir de 1º de abril, eu abri uma caixinha lá de enquete, todo mundo respondeu, grande parte preferiu 19 horas, então, de 1º de abril até 7 de abril, vai ter um curso comigo todo dia, ó, dia 1º, dia 2, 3, 4, 5, 6 e 7, às 19 horas da noite, vai chamar Botânica para Iniciantes, onde a gente vai aprender a caminhar no grupo, né, na estrada da botânica mesmo, aprender o básico. Você vai sair em 7 dias
Você vai criar o seu material e você vai colocar em prática em 7 dias, tá? Eu vou falar aulas de botaniquês, de morfologia vegetal, como identificar uma raiz, um caule e um fruto. Ó, o Lucas perguntou do morango. O morango é um pseudofruto, porque não é desenvolvimento do ovário, se eu não me engano, é desenvolvimento do receptáculo floral, né? Então vai ser, olha lá, receptáculo. Você vai aprender na prática, você vai desenvolver isso. E você pode criar mesmo esse produto e poder até, ó, ganhar um dinheirinho extra, como eu estou vivendo disso hoje, tá certo? No 7º dia, aí sim eu vou oferecer a minha mentoria. Mas durante os 7 dias, vocês vão fazer comigo totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Quem ficar os 7 dias, eu vou dar um desconto, mas você vai poder aumentar a sua renda ou quem sabe até virar a sua profissão de verdade, tá certo? Então eu agradeço aí todo mundo que entrou, todo mundo que participou, todos que de alguma forma aí contribuíram, acho que foi bem bacana. E daqui a pouquinho, às 7 horas, eu vou estar lá com a professora Daniela, vamos falar de evolução vegetal e vou falar um pouquinho de efeito da poluição atmosférica nas células vegetais. E é isso, e até semana que vem. Semana que vem a gente vai começar já com o corpo vegetal, vamos entender como é que a planta cresce, tá bom? Vamos focar então agora em quem, gente? Tudo que a gente falou até agora, sempre em embriófita. Oi, mãe, obrigada. Obrigada, Simone, também. Então, a gente tá focando em embriófita, planta terrestre, tá certo? Daqui para frente, o que a gente vai trabalhar é sempre corpo, organização do corpo vegetal em planta embriófita, em planta terrestre, tá bom? A gente vai. Eu vou dando umas dicas ao longo da semana do assunto, mas eu quero principalmente falar mesmo, organização do corpo vegetal. Obrigada, Jorge, obrigada pela presença. E como o pagamento é de vocês, que vocês me deram um monte de like, um monte de tudo, essa aula não vai ficar salva para todo mundo, porque é um presente para quem ficou comigo até agora, tá bom? Boa semana para vocês. Quem quiser, daqui a pouco a gente se encontra de novo e até mais. Insta que eu indiquei, da Suzana Arte Botânica. Você tá lá no grupo, Simone? Eu passo ele lá. Eu passo ele lá para você, tá bom? É isso aí, gente. Agora eu vou mesmo. Tchau.